Formas de eletrização. Esta é a terceira aula do tema 3. Nós temos várias formas de eletrizar um corpo, ou de separar eventualmente cargas elétricas, né? É nesse sentido que às vezes se confunde a eletrização como o processo mediante o qual um corpo adquire cargas e a eletrização entendida como um processo no qual você tem a separação de cargas, se nós preferimos aí, no caso de falar em polarização, né? Vamos discutir isso daqui a pouco, né? Muito bem, então nós colecionamos 5 formas de eletrização, né? Quer seja geração de cargas elétricas ou separação de cargas elétricas, né? A primeira forma de eletrização nós já discutimos, né? Foi a origem da eletricidade, né? É quando a gente atrita 2 materiais, né? Aqui nós estamos falando do atrito, né? Nós simplesmente fazemos deslizar esta superfície sobre esta superfície, né? Esse primeiro material tem átomos de um tipo, né? E esse outro material tem átomos de outro tipo, né? O fato é que, ao atritar, elétrons passam de um corpo para o outro corpo. Os dois ficam eletrizados, um com carga positiva, né? E o outro com carga negativa, né? Esse é um mecanismo. Já analisamos a eletrização, né? Que é o método mais comum, né? E muito fácil de reproduzir, né? Temos aqui um outro, né? Que é por indução. Por indução. Temos um indutor. O indutor é um material que está com excesso de cargas. Ele já foi eletrizado. Esse aqui está eletrizado. O indutor está eletrizado. Veja, nesse caso, o indutor tem cargas positivas, né? Ele tem cargas, né? Agora, veja, quando aproxima um outro corpo, esse aqui, em geral, é designado induzido. No induzido, surgem cargas elétricas negativas aqui, cargas elétricas positivas ali. De forma que, num primeiro momento, este corpo aqui fica polarizado. Cargas separadas, positivas para cá, negativas para cá. Então, esse corpo está polarizado, né? Agora, se a gente fizer uma ligação com a Terra, cargas da Terra, elétrons vão subir, né? Ou também pode acontecer das positivas se deslocarem para cá. Mas o fato é que as cargas positivas deixam de existir aqui, uma região de cargas positivas, ficando depois, né, só com cargas negativas, né? Então, nesse processo, eu consigo gerar uma eletrização no induzido, depois de ligá-lo à Terra, com cargas de sinal oposto ao que eu tinha originalmente. Porque estas cargas aqui tendem a ir para a Terra. Na verdade, o que é mais provável é os elétrons da Terra virem para cá, né? E aqui fica uma região neutra e cargas negativas lá. Esse é um mecanismo por indução, né? Aqui tenho até mesmo, não é, uma máquina chamada máquina de indução, que é o eletróforo de volta, né? O princípio era aquele mesmo, né, que eu tinha antes, né? Só que, digamos que aqui eu tenha cargas negativas, né?
Agora, o induzido, né, que é um outro material, ele tem cargas separadas. As cargas positivas ficam mais próximas daqui. Aqui as cargas positivas, né, porque elas são atraídas por essas cargas negativas. De forma que agora eu vou ligar com o fio terra, vou ligar até a Terra. Veja, os elétrons vão para a Terra. Portanto, este aqui ficou eletrizado com cargas positivas. Na indução, né, ou máquinas de indução, né, você induz cargas elétricas no induzido, depois de ligá-lo à Terra, mas de sinal oposto, né, ao indutor ou à carga elétrica do indutor. Nós vamos ver experiências, né, sobre esse assunto aqui, que é muito interessante. Podemos também ter eletrização por contato. Como é isso? Contato, isso. Coloco um ao lado do outro, faço contato entre os dois. Por exemplo, aqui eu tenho uma bola carregada positivamente. Aqui tem uma bola neutra. Uma bola neutra. Se eu encostar as duas, veja só, vai haver uma distribuição de cargas elétricas positivas, porque a tendência é vir alguns elétrons para cá, de forma que, na situação final, você tem, se as bolas tiverem o mesmo material e a mesma dimensão, o mesmo número de cargas positivas numa e na outra. Mas agora você tem dois corpos eletrizados. No caso, eletrizados positivamente. Encostou, vai haver uma distribuição dessas cargas. A quantidade, o total é o mesmo. Se aqui eu tinha 6 cargas, agora aqui eu tenho 3 e esse aqui eu tenho 3. 3 mais 3, igual a 6, porque carga elétrica se conserva, né? Mas é um outro mecanismo de eletrização, né? Às vezes também se diz que um corpo se eletriza por pressão, né? Você comprime, como temos aqui, exerceu uma pressão aqui sobre esse material. Na verdade, o material ele acaba se polarizando, mas o fato é que existe uma diferença de potencial entre essa extremidade e essa extremidade. Esses materiais que exibem isto, né, têm o nome de materiais piezoelétricos, né? Tem ainda uma segunda categoria de materiais muito importante, que também se polarizam mediante o aquecimento do material. Então, se houver uma diferença de temperaturas, né? Se não houver diferença de temperaturas, a situação é essa. Se houver uma diferença de temperaturas, logo surge uma corrente, né? E é interessante porque esse tipo de eletrização, né, ocorre em materiais piroelétricos. Piro se refere a fogo, né? Mas eles são muito úteis, né, em sensores, né, para detectar fogo, porque esquenta e esse material, então, gera uma corrente elétrica que vai acionar, né, algum dispositivo que emita ou sinal elétrico ou som, que é mais usual para se chamar a atenção. O fato é que temos aqui alguns mecanismos, né, de eletrização